Fala pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente viu alguns conceitos básicos de nuvem e nessa aula a gente vai falar um pouquinho como a gente faz para criar uma conta na nuvem na AWS, na Amazon Web Services. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de alertas de cobrança para que a gente não seja pego de surpresa com algum faturamento não previsto. Bora lá? Então primeiro a gente vai mostrar aqui quais são os serviços gratuitos da AWS, a gente vai mostrar logo no vídeo. Mas a ideia é que a gente consiga utilizar os principais recursos e a gente tem 12 meses para testar esses serviços, tá? Esses serviços eles são limitados, são selecionados pela própria AWS e depois de um certo limite existe uma cobrança adicional. Então se você passar desses 12 meses você vai ter cobrança se você mantiver esse serviço na AWS ou se você passar do limite de armazenamento, por exemplo, dos serviços, pode ser que você tenha algum tipo de cobrança dentro daquele período dos 12 meses, se você passar dos limites que ele permite você degustar dentro daquele período, tá? Lembrando que não tem interrupção de cobrança após atingir os limites alcançados. Então, se você tiver uma máquina virtual criada na AWS, depois de 12 meses, se você não interromper essa máquina, você vai ter cobrança. Então, a gente vai criar primeiro um alerta de nível gratuito, vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Então, quando estiver próximo de atingir algum limite dos serviços que a gente tiver de uso gratuito, a gente vai receber por e-mail uma informação. Para isso, a gente vai clicar no preferência de faturamento e vamos definir aqui um e-mail para que a gente seja alertado no momento que a gente estiver próximo de superar o limite limitado pela AWS. Então vamos lá, a primeira coisa é procurar pelos serviços gratuitos da AWS. Então se eu digitar aqui nível gratuito AWS, vou clicar aqui no primeiro link. E nessa tela a gente consegue filtrar quais são os serviços que têm 12 meses gratuitos, depois disso começa a ter cobrança, e quais são sempre gratuitos com uma certa limitação. Isso aqui já dá para a gente ter uma ideia de quais serviços a gente pode testar antes de ter bastante prática e conseguir utilizar na nossa empresa. Então agora o próximo passo é criar uma conta na AWS. A gente clica aqui em criar uma conta, e aqui ele vai pedir algumas informações, como o número de e-mail válido. Esse vai ser usado para o usuário raiz, que é o que vai ter acesso total em todas as regiões aí da AWS, tá? Então antes, verifique se você tem um e-mail válido e coloque uma conta, o nome de conta para você facilitar a entrada dentro do ambiente do console da AWS. Então depois de cadastrar o e-mail, você vai receber um token desse mesmo e-mail que você registrou. Depois disso, ele vai pedir para você colocar a senha do usuário raiz, que vai ser o usuário com total acesso para os dados da AWS, tá? Ele tem aqui algumas restrições, deve ter pelo menos 8 caracteres e pelo menos 3 dos seguintes itens: letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Nessa próxima tela, a gente precisa colocar aqui os dados do cartão de crédito, que somente vai ser utilizado depois do período gratuito de 12 meses, ou se você ceder algum limite dentro de algum serviço estipulado que tem uma limitação de uso de dados, alguma informação do tipo. Então aqui a gente vai colocar as informações de cartão de crédito. Vai colocar aqui, normalmente, tentem colocar um cartão de crédito virtual, fica mais fácil para a gente gerenciar. Mas esse cartão de crédito ele só vai ser usado se você extrapolar o período de 12 meses ou se você utilizar algum serviço que não está coberto dentro dessa lista de serviços que a gente apresentou. Então nessa tela a gente precisa colocar aqui o número do celular para que depois a gente receba uma mensagem de texto para a gente confirmar a nossa identidade. Então depois de alguns segundos a gente vai receber o número do token, é só colocar aqui a informação e seguir para o próximo passo. E aí finalmente a gente precisa escolher um plano de suporte, tem alguns planos com acesso direto aí por e-mail para o pessoal da AWS, né? Mas a gente vai seguir aqui com um processo de cadastro usando aqui o suporte gratuito, só para a gente conhecer mesmo os principais serviços aí da AWS. Nesse momento, a gente já tem acesso ao console da AWS. Eu vou clicar aqui e vou ter que colocar o mesmo e-mail e a mesma senha que a gente cadastrou durante o cadastro. Nessa tela aqui, a gente tem as informações para entrar com o usuário root, que foi o que a gente acabou de criar. Mais tarde, a gente vai aprender a criar outros usuários que não tenham acesso total ao ambiente da AWS. A gente vai criar alguns usuários com acesso limitado para que eles não tenham nenhum problema de acesso, tá? Então, a gente chegou aqui na tela inicial da AWS. Então, algumas coisas que a gente precisa fazer é criar aquelas notificações de alerta que a gente comentou na apresentação.
Tá? Então vamos clicar aqui. Painel de faturamento. Aqui a gente vai ter várias opções de resumir os custos aí da AWS. Como a gente não criou nenhum serviço, a gente não tem nenhum custo ainda para poder visualizar. Aqui embaixo, a gente pode criar aqui um alerta de faturamento para orçamento. Vou clicar aqui em Budget. E vou criar aqui um orçamento. Vou usar um modelo simplificado. E eu quero aqui um orçamento de gasto zero, porque eu quero que a AWS me notifique quando os meus gastos excederem os limites gratuitos da AWS. Vou dar um nome aqui, zero custos. E aí eu posso colocar um destinatário de e-mail para receber um e-mail quando eu estiver próximo ao chegar do meu limite. Aí é só digitar o seu e-mail, depois clicar em criar orçamento. Pronto, já tem aqui um primeiro alerta que eu vou receber um e-mail se o meu orçamento estourar aqui $1, que é um limite aqui definido, tá? Então agora a gente vai criar um alerta de faturamento. Clicando aqui no menu principal, simplifique. Aqui vai ter o seu nome de usuário. Você vai clicar em painel de faturamento. Aqui eu vou clicar em preferências de faturamento. Vou criar aqui um alerta para eu receber informações quando estiver próximo a atingir os limites aí do nível gratuito da AWS. Só clicar aqui em editar e marco as opções aqui para receber alerta do nível gratuito e vou colocar o meu endereço de e-mail, né? Você vai colocar o seu e-mail, o seu provedor, né? E eu posso também marcar para receber alertas no CloudWatch, que a gente vai falar dele mais para frente, tá? E vamos clicar aqui em atualizar. Então já definimos aqui o nosso alerta de faturamento. Nesse momento eu já recebo informações no meu e-mail se eu estiver próximo de chegar aí nos limites do nível gratuito da AWS, tá? Então voltei aqui para a tela inicial da AWS, é só clicar aqui em AWS que ele volta para a página inicial. Nesse momento a gente vai criar uma autenticação duplo fator. A gente precisa utilizar um celular, por exemplo, a gente baixa um autenticador como o Google Authenticator e toda vez que a gente for logar na AWS, a gente vai ter que digitar o token que aparecer no nosso celular, dando assim um pouco mais de segurança toda vez que a gente for utilizar a AWS. Vou clicar em credenciais de segurança. Então nessa tela ele já fala que eu não tenho nenhum multifator atribuído, então já posso criar aqui um multifator, né? Eu posso atribuir um dispositivo com um multifator, como um celular. Normalmente a gente baixa algum aplicativo, tem o Google Authenticator, por exemplo, que a gente instala no celular e ele vai pedir para ler um QR Code para que a gente habilite essa autenticação multifator. Vou clicar aqui em atribuir dispositivo multifator. Vou colocar aqui o nome do meu dispositivo. Eu vou colocar aqui o celular, que é a forma mais simples. Vou clicar em próximo. E aqui eu posso mostrar o código do QR Code. E aí eu vou ler essa informação com um aplicativo como Google Authenticator ou qualquer outro que permita eu criar um token de segurança no meu celular para que toda vez que eu for logar com esse usuário, ele peça essa autenticação. Pronto, aí nesse momento eu já tenho aqui um dispositivo para autenticação com duplo fator. Então toda vez que eu for logar aqui na conta da AWS, vou receber aqui um token no meu aplicativo Google Authenticator, que eu vou colocar o link aí na descrição, e vou usar esse token para fazer a entrada segura nesse ambiente. Isso traz mais segurança, mesmo que a gente perca a senha, que alguém roube a nossa senha, a gente consegue garantir um nível a mais de segurança usando a autenticação duplo fator. Então a dica é sempre criar alertas de cobrança, para que a gente evite cobranças inesperadas, né? Até porque alguns serviços eles são baseados em dólar, né? Então isso pode ser um pouco caro. Explorar somente os serviços de nível gratuito. Não saiam criando serviços que vocês não conheçam se eles são gratuitos ou não. Tá? A dica é que você primeiro assista toda a nossa playlist para depois você ter uma segurança de começar a explorar o serviço da AWS. Tá? E finalizando os testes, você sempre que você criar um serviço, seja uma máquina virtual, qualquer outro tipo de serviço como S3, que a gente vai falar daqui a pouquinho, você fez o teste, viu como que é, e encerra os serviços para evitar cobrança, mesmo que você esteja aí no período gratuito, porque pode ser que você esqueça de interromper aquele serviço
e daqui a 12 meses vai vir alguma continha aí para você. A gente viu como que a gente faz para criar uma conta na AWS, né? Além disso, a gente criou alertas do nível gratuito e criamos alertas de faturamento para poder estipular um orçamento e se passar daquele orçamento, se estiver próximo daquele orçamento, a gente receba por e-mail e não seja pego de surpresa. Tá? Nas próximas aulas a gente vai explorar outros serviços da AWS e também ver como a gente faz para gerenciar contas dentro da AWS. Valeu, gente, obrigado e até a próxima.